E aí pessoal, eu sou. E aí pessoal, eu sou o Alan, eu sou estudante de medicina veterinária e eu tô no sexto semestre, indo pro sétimo semestre agora. O semestre tá acabando, vai virar e faltam só depois, né, sétimo, oitavo, nono e décimo semestre para eu terminar a graduação. E depois da graduação eu pretendo fazer a residência veterinária, e eu sou aqui do Ceará, eu faço veterinária na Universidade Estadual do Ceará, e o meu sonho é fazer a residência na USP, ou agora, vendo melhor, né, as residências, talvez alguma no Rio de Janeiro, talvez na UFRJ, ou na UENF também, é uma residência que eu vi que é muito boa. Tem uma de Santa Catarina, que é mais focada em neuro. A professora de lá é uma professora muito boa, então eu tô com essas aí na minha cabeça. Tem a da UFMG também, que é muito boa, mas eu tô focando mais na da USP mesmo, e quem sabe nessa da UENF. Bem, como vou começar agora os estudos mesmo focado para residência, porque já está chegando, né? Faltam só 2 anos para eu terminar a faculdade, então vou ter que conciliar os estudos, IC, estágio, trabalho, tudo isso para conseguir o resultado final, que é a aprovação na residência de medicina veterinária. E não só isso, né? Eu tenho também os planos mais futuros de fazer o mestrado e o doutorado fora do país, especialmente na França, que eu vi que é um país muito bom para médico veterinário lá. Então eu pretendo não só fazer o mestrado e o doutorado lá, mas também como morar lá, né? Viver a minha vida lá. Então eu estudo francês, eu voltei agora de novo também a estudar inglês, porque para você que não sabe, quando você vai fazer uma prova de mestrado ou uma prova de doutorado ou algum tipo de intercâmbio, né, dentro da graduação num país que não fala inglês, a língua que eles pedem proficiência não é só o francês, né? Eles pedem proficiência em inglês também, porque normalmente o contato que você vai ter dentro da universidade provavelmente vai ser em inglês, então essa é a língua que eles pedem, mas tem alguns programas que pedem o francês também, mas de qualquer forma, quando você vai viver num país, né, você tem que aprender a falar a língua dele, o idioma dele, então esses são os meus planos. Agora vamos falar aqui um pouco sobre a minha rotina de estudos para a residência. Eu ainda não vi como é que está a grade do semestre que vem, não sei se eu vou conseguir passar, porque eu fiquei de final, né, em uma disciplina que foi bovinocultura, acho que eu fiquei por um ponto e 2 décimos mais ou menos. É uma disciplina que, não vou dizer que ela é difícil, mas é um conteúdo extenso e é uma coisa que eu tenho assim, a mínima afinidade, é muito chato de estudar para mim, realmente é uma coisa que eu não quero de jeito nenhum, é trabalhar com grandes animais, muito menos bovino, não que eu não goste, né, de bois e vacas, eu gosto muito do animal em si, mas estudar bovinocultura, produção, essas coisas, isso não é pra mim, então dificulta muito de eu conseguir absorver as informações, porque eu crio um bloqueio na minha cabeça em relação a isso. Outra coisa também é como é que vai ficar nesse meu estudo de francês. Eu pretendo estudar francês, eu já estudei francês durante um ano mais ou menos. Na verdade foram 6 meses presencial, outros 6 meses eu estudei em casa, faltei as aulas, estudei em casa e fiz só as provas, né, para ter o meu certificado. Só que devido a um projeto que eu estou participando na faculdade de transplante de rim, então, ou transplante de fígado, então não pude continuar porque batia no mesmo horário que eu tinha para fazer o curso de francês. E eu estou estudando por conta própria mesmo, consumindo conteúdo, conversando com pessoas que também sabem. Tem uma menina na minha faculdade que ela é francesa,
ela veio aqui pro Brasil, então ela fala francês perfeitamente, assim como fala português também perfeitamente, sem assim, nada a falar, a melhorar. Ela tem os dois idiomas ótimos, então eu pratico, sempre que eu vejo ela eu tento puxar um assunto e tal. Eu também tento conversar com pessoas no Discord. Tem alguns tem alguns servidores no Discord que eu às vezes entro para tentar trocar uma ideia com o pessoal. Eu escuto bastante coisa em francês, música, de vez em quando eu tento ver um filme. Eu vejo muito vídeo no Instagram em francês, então é assim que eu estou tentando estudar, mas a partir de agora eu vou ter que me forçar a estudar de uma forma um pouco mais focada e técnica para a prova que eu quero fazer, que é o DALF, para garantir, né, a certificação da minha proficiência em francês. Eu preciso no mínimo de um nível B1, mas eu acho que eu consigo essa certificação sem nenhum problema. É só questão de organização e um pouco de treino para essa prova. Enquanto do inglês, eu estou estudando com uma amiga minha que ela é muito boa no inglês, ela lê muito bem, ela escreve muito bem, fala muito bem, entende tudo em inglês. Inclusive, muito obrigado, Giovana, por estar me ajudando, né? Enfim, a gente jogou alguns jogos juntos, de vez em quando eu tiro umas dúvidas com ela, e isso tem me ajudado bastante a melhorar o inglês, né? Eu achei que meu inglês era bom, mas eu comecei a jogar Zelda e eu vi que meu inglês não estava nem perto do bom e que tem muita coisa ainda para melhorar. E de vez em quando eu também vejo vídeos em inglês e tudo mais para melhorar mais isso, eu vejo filmes em inglês. Então é mais ou menos essa técnica aí que eu estou utilizando para melhorar o meu aprendizado em idiomas, né? Só que a partir de agora eu tenho que dar um gás a mais, porque tá chegando aí a reta final do curso. Eu quero fazer residência, eu quero fazer o mestrado fora, e para isso eu vou ter que ter algumas competências. Enquanto as residências, a residência que a principal, né, que eu tô almejando é a da USP. Eu já li o edital umas 300 vezes, já vi o vídeo da VetBrain no YouTube muitas vezes, acompanho ela no Instagram, então eu tô meio que por dentro. Eu tenho a certeza de que é essa a residência que eu quero fazer, porém, recentemente eu sou presidente, né, do grupo de estudos de cirurgia e anestesiologia da minha universidade, o GEAC, e a gente acabou convidando, assim, meio que por acaso, né, por acaso assim, foi indicação de última hora de um veterinário lá do hospital. Ele indicou uma médica veterinária, que é uma médica veterinária excelente, um cirurgião, que é a doutora Tainara. Ela trabalha junto com o André Lacerda, que para quem não é dessa área da veterinária, né, especialmente da cirurgia, talvez não conheça, não sei, mas ele é simplesmente tipo, o maior cirurgião do Brasil. E ela trabalha diretamente com ele, então foi excelente a palestra que ela deu. Inclusive ela deixou a gente escolher o tema. Eu sugeri, né, alguma coisa com neuronavegação, e aí ela deu uma palestra excelente de trauma de coluna com a utilização da neuronavegação, que foi muito show. E ela falou da universidade que ela é professora, a UENF, e fez o convite, né, para quem quiser fazer estágio lá. A residência lá é muito boa, mostrou o hospital é muito completo. Tem esse aparelho de neuronavegação que é assim um negócio fantástico, que eu queria ter contato. Não sei se na USP tem, também não sei como são os preceptores da USP. Lá, pelo que eu entendi, ela é uma das preceptoras dos residentes, então eu achei assim show. Ela falou que lá os residentes que tocam a rotina do hospital. Então, enfim, eu fiquei muito tentado a fazer a residência lá também, mas vamos ver, eu vou dar uma olhadinha no edital, o que pede. Enfim, sobre agora o currículo, né? Porque para quem não sabe, ou para quem pretende fazer residência, é o seguinte: para você passar na prova de residência, não basta só você fazer a prova. Dependendo da residência, tem a prova, a parte do currículo, e algumas ainda tem a entrevista. Em relação à prova e o currículo, dependendo de cada residência, isso tem um peso diferente. Por exemplo,
tem residências que a prova vale 40% da nota e o currículo vale 60%. Tem outros locais que a prova vale 80% da nota e o currículo vale 20%. E por aí vai. Você tem que ler o edital, você tem que conhecer qual é a residência que você vai fazer. No caso da USP, a prova vale 80% da nota e o currículo vale 20%, que é ótimo, porque é muito mais fácil você passar na prova, né, tirar um tempo ali para estudar para passar na prova, do que fazer aquelas várias horas de currículo. E para mim, o que está faltando no currículo, que era onde eu queria chegar, são poucas coisas. São estágios, algumas horas de alguns segmentos específicos e, o mais importante, está faltando a minha parte de IC. Eu fui da iniciação científica bem no começo da faculdade, lá no segundo semestre, e eu fiz um projeto inteiro de iniciação científica, porque no edital da USP eles não cobram por tempo, eles cobram por projeto. Então o projeto normalmente dura 1 ano e eu fiz no segundo semestre, né? Então eu concluí o projeto de iniciação científica e tudo mais, só que por um vacilo assim, muito besta meu, eu simplesmente esqueci de baixar o certificado, não, de escrever lá um termo de conclusão na minha universidade para eu conseguir pegar o meu certificado. Acabou passando o prazo, perdi, e agora estou tendo que correr atrás de um IC. Eu já consegui uma bolsa de iniciação científica, que é num laboratório de um professor meu de patologia, e é lá que eu pretendo passar os 2 anos de IC que eu preciso para a residência, tá? Então é basicamente isso. Esses são os meus planos para o futuro. Sobre a veterinária, é isso que eu tinha a dizer. Porém, tem alguns outros segmentos da minha vida que eu também preciso melhorar. Eu sou uma pessoa que eu não sou diagnosticado com nada, até porque eu nunca procurei nenhum tipo de tratamento, nunca fui no psicólogo, nunca fui no psiquiatra. Então não tem como dizer se eu tenho algum transtorno mental, alguma coisa assim. Mas provavelmente eu tenho alguma coisa, um TDAH, bipolaridade, quem sabe aí, autismo, não sei. O fato é que eu fico muito agitado, às vezes, agitado assim, a minha mente fica agitada, ela não para. Tem épocas que eu tenho muita dificuldade para dormir, tem épocas que eu durmo assim o dia todo se deixar, e isso afeta diretamente a minha rotina de estudos, a minha vida pessoal, a minha vida acadêmica. E para regular isso, para ajudar a regular isso, o que tem me feito melhorar é a atividade física. Eu faço jiu-jitsu já há alguns anos, só que não com regularidade. Eu faço desde os meus 16 anos, mas eu sempre vou, aí depois passo 1 ano parado, volto de novo, passo 3 meses, 4 parado, volto de novo, enfim. Não é com regularidade. E recentemente, agora, há 1 ano, eu entrei para natação. E na natação eu tenho ido com regularidade, até porque se eu faltar 3 vezes eu sou expulso, cortado, né, da natação, e é de graça na universidade. E como natação é uma coisa cara, a gente aproveita e faz um esforço aí a mais para não faltar. E a natação tem me ajudado bastante, melhorou não só aspectos físicos, né, como melhorou minha respiração, minha concentração, diminuiu as dores que eu sinto no corpo, como também me ajudou na questão mental. Ela relaxa a minha cabeça, eu consigo voltar para casa e dormir relativamente bem, e então eu queria continuar com isso. Mas eu não sei como é que vai ficar, não sei como é que vai ser, não sei como é que eu vou fazer para encaixar isso. Além disso, na minha vida, eu também trabalho, né? Eu sou adestrador e também dog walker. Então, depois da faculdade, ou alguns dias antes da faculdade começar, eu vou passear com alguns cachorros que eu sou contratado para passear. E isso também demanda um pouco de energia, demanda um pouco de tempo, até porque não é perto da minha casa. Eu moro a mais ou menos uns 12 quilômetros desses cachorros. Então, para ir até lá, não, 12 não, é mais ou menos uns 24 quilômetros, né? 12 é só o percurso da BR, ainda tem um caminho a mais, né? Que eu esqueci de calcular, mais ou menos uns 20, 24 quilômetros.
Então todo dia eu tenho que ir, e é tipo 24 km para ir, mais 24 para voltar, né? É mais ou menos aí meia hora de moto. Então, inclusive, o que tem me salvado dessa moto, né? Porque sem ela eu não conseguiria trabalhar. Então é isso. Além de ir para a faculdade, eu tenho que trabalhar e eu tenho que estudar algumas coisas por fora, porque a residência não está inclusa na grade da universidade. A residência é um estudo à parte, que, assim, querendo não tá dentro da faculdade, mas meio que não tá também. Você tem que dar um esforcinho por fora, até porque dependendo do que vai cair, ou eu já vi, ou ainda vou ver, tem que ver muito de saúde única, enfim, eu não sei. O que eu sei é que esse semestre vai ser uma loucura, uma maluquice. Eu não sei como eu vou fazer para dar conta de tudo isso. Eu espero dar conta de tudo isso. Eu espero passar na residência. E esse é o primeiro vídeo real, oficial, porque eu gravei alguns vídeos há alguns semestres atrás falando mais ou menos a mesma coisa. Mas agora não tem mais para onde correr. Eu tenho que me mexer, eu tenho que fazer o que eu preciso fazer para ver se dá certo. Então, se você quiser acompanhar junto comigo a minha jornada, eu faço o convite para você se inscrever no canal, deixar o like aí embaixo, deixa um comentário, faz alguma pergunta, quem sabe eu não faço um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Compartilha para alguém que também está na mesma situação. Se você está na mesma situação que eu, então acompanha aí para a gente seguir nessa junto. Se você também pretende fazer a residência no mesmo ano que eu, seja muito bem-vindo, vamos estudar juntos, tá? Eu sei que não tem vaga para todo mundo, mas tudo bem, acontece de alguns passarem, outros não. Infelizmente não tem esse tipo de possibilidade, né, de todos fazerem a prova e todos passarem, mas eu desejo sorte para você que está fazendo esse processo seletivo, tanto se for comigo, se não for comigo, para você também que ainda está na graduação, para você que está pensando se vale a pena fazer uma residência ou não. Depende, né, para cada pessoa é uma coisa diferente, é uma situação diferente, tá? Eu posso vir aqui e fazer um vídeo também depois, se vocês quiserem, sobre por que eu escolhi fazer residência, ou porque talvez não seja a melhor opção para você fazer uma residência, tá? Então é isso e tchau, galera.